Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começando mais uma aula de EBD. Hoje é um tema especial. Está marcando o Dia da Bíblia, o segundo domingo de dezembro. A Bíblia é a palavra de Deus, palavra inspirada por Deus para a nossa correção, para o nosso ensino, para abençoar a nossa vida, para abençoar a vida do próximo. É um lugar de refúgio, é o caminho. A Bíblia possui diversos significados, conforme cada um pensa a respeito dela. Mas, acima de tudo, ela é a linguagem de Deus diretamente para nós, seres humanos, para que nós possamos conhecê-lo. Então, esse dia especial precisa mesmo ser comemorado. Queridos, leiamos o que está escrito como nosso texto áureo. É uma das definições da palavra de Deus por meio de um salmista. É uma passagem muito conhecida, sempre repetida, e muitos a reconhecem assim de ouvir falar. Talvez não lembrem onde está esse texto, mas está aí em Salmos 119 e 105, que diz assim: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Certamente os irmãos que usam a Bíblia da Almeida, né, lembram da outra versão. A versão que eu li agora é a nova versão internacional, tá bom? Antes de a gente ver outras palavras sobre a palavra, quero repartir aqui com os irmãos alguns conhecimentos básicos da palavra de Deus. Vamos lá. Em cerca de 1.600 anos, neste período de tempo, contando com 40 homens, muitos deles não se conheceram, porém trataram do mesmo assunto, a Bíblia foi escrita. E ela também foi redigida em espaços diferentes, como por exemplo, Moisés escreveu no deserto, né? Teve quem escreveu em Jerusalém, nos palácios, Salomão, Davi, nas viagens, Lucas, Paulo, em Jerusalém também Lucas escreveu bastante. No campo foi Amós, né? Na prisão, Paulo também. Na Babilônia foi Daniel. E na ilha foi João, ao escrever as revelações de Deus, o Apocalipse. Interessante, né? Além disso, vamos falar das línguas que a Bíblia foi escrita. A primeira foi em hebraico, Pentateuco principalmente, o completa Torá está na língua hebraica. Depois, anos depois, ela foi traduzida por judeus no Egito, por 70 judeus, chamada Septuaginta em grego. Ela foi traduzida para o grego no Egito por 70 homens, por isso Septuaginta. Em seguida, ela foi traduzida para o aramaico, a língua de Jesus Cristo. Posteriormente, para o latim, que a gente conhece como Vulgata, e do latim em diante, para mais de 1000 línguas atuais, incluindo línguas indígenas, línguas de tribos ágrafas, ou seja, tribos que a língua só existe oralmente, não existe na escrita, porém agora está passando a ser escrito para a produção de mais da palavra de Deus.
E por último, a Bíblia possui 66 livros ao todo. Ela é dividida 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. E no Novo Testamento, quem mais contribuiu foi o apóstolo Paulo com as suas cartas. Outra curiosidade sobre a palavra de Deus. O maior livro da Bíblia é Salmos, com 150 capítulos. O menor livro da Bíblia é 2 João, com 13 versículos. Note, 2 João só tem versículo. O maior capítulo de um livro da Bíblia é o 119 de Salmos. E o menor capítulo de um livro da Bíblia é o 117 de Salmos. O maior verso da Bíblia é o verso 9 de Esther, no capítulo 8. E os menores versos da Bíblia são o 13 de Êxodo, capítulo 20, e o 2 de Jó, o verso 2 de Jó, do capítulo 3. Nesse último ponto aí, cabe ressaltar o seguinte: vai depender muito da versão que você está lendo. Na versão da Almeida, o menor verso é Jó, capítulo 3, verso 2. Só está escrito Jó disse. Mas, na nova tradução da linguagem de hoje, a gente também tem a mesma quantidade de letras que Jó disse, que são 7. No caso de não roubarás, do verso 13 do capítulo 20. Que na nova tradução da linguagem de hoje é não roube, que bate também 7 letras. Então vai depender da sua versão, essa curiosidade aí pode variar, tá bom? O restante tá tudo certo. E a Bíblia possui diversos gêneros textuais e tipos de texto. São cartas, são histórias, são livros mesmo, são notas. E quais são os gêneros? Poesia e sabedoria, livro histórico, profético, cartas gerais, cartas de Paulo. Então, profetas maiores e menores. Então, a Bíblia é muito diversificada. Vamos conhecer um pouco a história do dia da Bíblia. O vídeo aqui pode estar atrapalhando um pouco, peço até perdão aos irmãos. Mas a verdade é, pelo site da Sociedade Bíblica do Brasil, o Dia da Bíblia foi celebrado primeiramente em 1549, quando ele foi criado pelo bispo Cranmer, e incluiu a data no livro de orações do rei Eduardo VI, na Grã-Bretanha. Em seguida, no Brasil, em 1850, foi quando ela passou a vigorar por causa dos missionários vindos tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. E só em 1948, quase 100 anos depois, é que houve a primeira manifestação pública desta data pela Sociedade Bíblica do Brasil. E aí, no dia de hoje, nós estamos comemorando este dia que até mesmo está oficializado por lei para todo o território brasileiro. Que bênção, né, meus irmãos? Agora vamos saber o que é a Bíblia pela própria Bíblia. Ela é a regra de fé e conduta, como está em 1 Timóteo 1, de 8 a 11. 1 Timóteo 1, de 8 a 11, os irmãos aí estão vendo.
que diz assim: sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso Evangelho que me foi confiado, o Evangelho do Deus bendito. Então é uma regra de fé e conduta. Como nós temos o Código Civil, nós temos a Constituição Federal, nós temos a Palavra de Deus para nos guiar, nos orientar quanto ao nosso trato social, quanto ao nosso comportamento dentro de casa, fora de casa, um com o outro, nós com Deus. Não é verdade? Ela também é inspirada e útil. Paulo escreveu para o mesmo Timóteo. E a gente pode confirmar isso no capítulo 3, dos versos 14 ao 17. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Ela te dá sabedoria, ela é inspirada e útil para que a gente se encaixe nos padrões de Deus. E se encaixando no padrão de Deus, a gente começa a praticar tudo isso e vem a santidade, e aí a gente fica preparado cada vez mais para ficarmos mais unidos com Cristo Jesus e assim sermos novas criaturas constantemente. A palavra de Deus também, pela própria Bíblia, ela é excelente. Vamos lá em Salmos 19, versos 7 e 8. Salmos 19, versos 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Então ela também é purificadora, como está em Salmo 119, verso 9. E esse Salmo 119, verso 9, é perfeito para a juventude, em que um salmista, provavelmente jovem, se pergunta, deixa eu ver aqui, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Ele mesmo responde, vivendo de acordo com a tua palavra, ele falando para Deus, um tipo de uma oração. Então, jovem, velho, o que for, se você quer ter uma vida pura, uma vida purificada, é só andar dentro do caminho do Senhor. A Bíblia também é poderosa, segundo está em Hebreus 4, 11. Esforcemo-nos por entrar nesse descanso. 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Tem mais. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração.
ela vasculha a nossa vida, a nossa alma, aponta os nossos erros, não no sentido de humilhar, porque a gente se humilha quando está perante a palavra do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela serve para demonstrar o amor de Deus por nós, nos orientando e falando: filho, você está errando nisso, filho, você está acertando naquilo, continue assim, ou mude aqui, mude ali, porque a Bíblia ela faz com que a gente discirna o bem do mal, o que é espiritual do que não é, o que pertence a Deus e o que não pertence, e etc. Então vale a pena confiar na palavra de Deus. E por último, Pedro vai nos escrever que a palavra de Deus é alimento, alimento para a nossa alma. Em sua primeira carta, no capítulo 2, verso 2, diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. A Bíblia possui outras definições para si mesma. Porém, nós vamos ficar só com essas, porque é extenso. E, se os irmãos quiserem ler mais sobre o que a Bíblia diz sobre si mesma, e algumas Bíblias têm, logo no início, ou no final, dependendo da versão que você usa, um dia especial, tem o dia da Bíblia e outros textos envolvidos. Nós temos diversos textos, Salmos 18:30, Salmos 33:4, Salmos 119:8-9, Salmos 119:99, Salmos 119:138, Atos 18:28, Romanos 1:2, 1 Coríntios 2:12-16, Gálatas 3:10, Efésios 6:17, 2 Timóteo 3:16, como eu já li. Então, viu quantas versões existem? Se eu falei muito rápido, os irmãos podem voltar esse vídeo, pausar e procurar e ler cada referência que eu citei agora, tá bom? Queridos, aqui estão as referências também para as curiosidades que eu usei. Os irmãos podem visitar o site da Convenção Batista Brasileira, que lá também tem outras questões sobre a palavra de Deus. Ok? Então, meus queridos, fiquem com Deus. Muito obrigado por estar aqui até o momento. Vamos orar? Senhor Jesus, eis a tua palavra ensinada. Senhor Jesus, muito obrigado por o Senhor ter levantado homens para escrever, homens para traduzir, homens para fazer a impressão da Bíblia, de modo que nós a tenhamos em diversos tipos de papéis, em diversos tipos de línguas, para todo tipo de pessoa, para homem, mulher, jovens, crianças, porque a tua palavra abrange toda a humanidade. Muito obrigado pela verdade contida nela e nos ensine a vivermos cada vez mais sob a tua palavra, pois ela nos guiará até o fim. E se vivermos sobre ela, a nossa vida será muito boa e agradável a ti. E é isso que nós queremos. Abençoe o dia da Bíblia. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão comemorando juntamente comigo. No nome de Jesus. Amém. Então é isso, meus irmãos. Muito obrigado por acompanhar esta aula. Fiquem com Deus. Graça e paz.